Continuando, né, gente? Nossa revisão sobre cuidados paliativos, revisão não, aula de reposição. Becker fala de uma mentira vital. Se estivéssemos conscientes o tempo todo da nossa morte e do nosso terror, a gente seria incapaz de agir normalmente. A gente ficaria paralisado. Portanto, é necessária uma certa dose de negação da morte. Só que quando eu estou na finitude, eu não consigo ter essa negação. A morte é muito presente. Ela dorme comigo, vive comigo, ela está comigo. E aí, professor? Essas pessoas que não conseguem ter essa negação, essa dose de entender que, nossa, eu ainda estou vivo, morrem antecipadamente, do ponto de vista psicológico. E a própria morte, gente, ela tem uma vertente cultural. Se não, vejamos. Na Idade Média, a visão que se tinha da morte era uma morte domada. Professor, o que é morte domada? Vamos lá. A gente vivia num contexto em que a mulher tinha 10 filhos, se criava 5, morria 5. Em que a idade média da população era em torno de 35 anos de idade. Em que todo mundo morria e que a morte era vivenciada desde a mais tenra infância. Era uma trajetória conhecida, as pessoas meio que sentiam que iam morrer. A gente vê filmes da Idade Média, filmes sobre a Idade Média, né, que retratam isso muito bem. O leito de morte, o se despedir dos amigos, a possibilidade de fechar questões vitais. A morte não nos era estranha. Na Idade Média, a morte era domada. As crianças participavam, recebiam as bênçãos. O luto, os enterros. Então a gente tinha um convívio mais próximo com a morte. Havia tristeza? Havia. Mas havia absolvição, né, o sacramento da extrema unção. Havia o luto? Também havia. Mas as pessoas compreendiam esse processo. Depois de um certo tempo, esse medo foi se modificando. Ou essa visão de morte foi se modificando a partir da visão de alma. O medo passou a ser do não viver após a morte. O temor era o julgamento da alma. O ars moriendi, é a palavra latina para dizer a arte de morrer, falava sobre como tinha que ser o velório, como tinha que ser o enterro, como tinha que se vivenciar o luto. Surgiu nessa época o testamento, onde as pessoas pediam perdão a Deus e deixavam muitas vezes uma parte ou todos os bens para a igreja como forma de salvar, né, o pós-mortem. Era a época das indulgências, né, onde loteamento, o reino dos céus. Se você quiser uma vida pós-morte, você compra um loteamento, reino dos céus, paga com a indulgência, dá um dinheirinho para a igreja, um dinheirão para a igreja, e pode fazer o que você fizer aqui, que seu loteamento já está certo lá, seu terreno já está certo. A transmissão dos bens, né, era muitas vezes feita em vida,
ou feita no final da vida através do testamento. E o uso do preto passou a ser delineado nessa época. O medo de ser enterrado vivo. Uma série de situações, uma série de nuances em que aquele contato com a morte deixou de ser natural, passou a ser permeado pelo medo. No século XIX, essa busca pela vida futura passou a ser tão grande que ela passou a ser desejada. O Asma Oriente mudou. A morte vista como blime, como sublime, como eterno repouso. O medo é de perder os outros, os amigos. Então as almas tinham que se reunir, né? Foi na época em que se entendeu ou se buscou essa questão da comunidade das almas, né? O céu, o inferno, o purgatório, Valhalla, Olimpo. Aí a comunidade vai variar de acordo com as crenças, e é importante que a gente respeite todas as crenças, né? O Brown, as diversas comunidades. Mas havia todo um medo de perder o ente querido, de perder a convivência. E foi uma época também em que a higiene sanitária passou a dominar. Então não se podia mais enterrar no quintal de casa, havia um espaço específico para internação, chamado de início churchyards, jardins de igrejas. Se vocês verem século XVIII e XIX, é muito legal quando a gente vê a arte. Eu gosto de aprender psicologia, mas a gente tem que aprender psicologia além dos livros. Você vê os filmes, onde eram os cemitérios? Eram os quintais ou jardins das igrejas, eram os terrenos sagrados. Hoje cemitério, né, gente? Primeiro não pode chamar de cemitério. É parque ou jardim. Depois não pode parecer com cemitério. Por quê? Porque no século XX a morte passou a ser vista como derrota. Professor, como é que algo que é natural vai acontecer e é visto como derrota? Então a gente já está derrotado. Se eu encarar a morte como derrota e não como passagem, eu já estou derrotado, sim. Então a luta passou a ser prolongar a vida. Nossa, professor, que punk. Porque nesse prolongamento da vida em função do tempo, por isso que ele falou que o tempo não pode ser o último referencial, gerou um inconsequente medo terrífico de morrer. A morte não é mais natural. É algo que tem que ser evitado a todo custo. Inclusive, eu não quero me despedir de ninguém, eu não quero, não, é morrer no hospital, na UTI, e de preferência eu quero receber só a ligação, e depois da ligação já quero que a pessoa da funerária me ligue, aí que está tudo bem, e já vou, e não tem mais o velório, e vai direto para o centro de velório, que já está tudo ajeitado e caro, né? Porque é outra coisa que a gente conversa. Não tem onde cair morto. Gente, cair morto hoje em dia é caríssimo. A pessoa falece e hoje passou a ser algo comercial. E em virtude dessa sociedade de produção, inclusive, há uma supressão do luto. O luto hoje tem prazo de validade. Se você for de empresa privada é 3 dias, se for funcionário público é 5 dias. E depois de 5 dias, não, tem que esquecer, acabou, isso não existe, inclusive não pode usar o preto. Não, vamos, já está, não, já tem que mudar. E cadê aquele processo? Como a gente falou, são pequenas mortes que nós nos enfrentamos no nosso dia a dia, são pequenas situações quando advém em função de doenças e que precisam ser paliadas
para que essa passagem que hoje não é tranquila possa ser revestida de um mínimo de qualidade e suporte. E como a gente falou, morrer hoje tem um viés econômico. Professor, defina o viés econômico. Por exemplo, Sistema Universal de Saúde e dinheiro para pagar o hospital particular. É uma vertente econômica que vai influenciar na morte, que pode adiar ou adiantar. Dinheiro para comprar remédio é uma condição econômica. Que, poxa, você recebeu o diagnóstico, precisa daquele remédio, quando vai ver o negócio é R$2.000. E aí você não tem condição. Aí você começa a morrer dali, gente. Nossa, professor, é cruel, é muito cruel. Existem questões jurídicas acerca da morte, o que é morte, o que não é morte, o que determina o momento de morte, o que não determina o momento de morte. E hoje a morte é tão negócio que quando você chega no velório, tem a pessoa lá com uma maquininha de cartão de crédito. Olha, se quiser tal pacote é isso, se quiser tal procedimento é tanto, olha, tem um acerto aqui que tem que fazer. E você vai querer flor, vai querer rosa, tem o buquê, tem a coroa, é tanto, e se for tantas velas é tanto, e o caixão é isso e aquilo outro. Gente, passou a ser um negócio. Né? Hoje existe, daqui a pouco, coach de funeral. Isso vai ter daqui a pouco, funeral direto, né? Igual como tem para casamento. Professor, mas isso é horrível. Aí já tem. O rei Charles, né, que está tendo que lidar com a sua finitude, o pessoal já está planejando como é que vai ser, onde é que vai ser, por onde é que vai passar. O cabo está vivo, o rei está vivo. Mas estão planejando, olha, o cortejo vai passar por aqui, a viatura vai ser isso, ele vai ser enterrado dessa forma, vai acontecer isso, isso, isso com ele. Nossa, professor, a morte, gente, inclusive precisa ser atestado hoje em dia. Você tem que ter um atestado de óbito. E chegamos no século XXI. Onde essa comercialização está alcançando o seu auge. Hoje a gente tem velório online, gente. Fica lá a câmera, do jeito que está aqui para mim, voltada lá para a pessoa falecida, aí você vai e bota lá like, compareci. Aí vai no Google, baixa uma mensagem de luto. Aí essa tá linda, manda para a família. Essa negação chegou no auge, onde a morte passou a ser um evento solitário e isolado. Quero morrer aonde? UTI. Não, mas eu quero morrer em casa. Não, mas a família, não, deixa ele aí, porque ele vai ser cuidado, porque vocês têm condições de prolongar a vida dele. Gente, e a qualidade na finitude? Eu já passei por uma situação no hospital de uma pessoa falecer em torno de 7 horas da noite, a gente mandar chamar a família, e chegou o genro do cidadão e me chamou, doutor, rapaz, vamos fazer o seguinte, é porque já é 9 horas da noite, tem como deixar ele aí, amanhã de manhã a gente resolve isso, porque aí a gente vai para casa, a gente descansa, aí amanhã a gente acorda descansado, aí a gente vê o que é que pode ser feito. Já morreu mesmo, né, doutor? Só aconteceu isso, desse jeitinho. Assim, aí aquela história, deixei de ser doutor, virei capitão do exército, na época eu era capitão, e cara, que história é essa? Vá lá prestar sua homenagem para seu sogro, independente de você gostar ou não dele, é o pai da sua esposa. Não, mas é porque vai ser cansativo. Vai ser cansativo, ele faleceu agora, vocês vão passar a noite toda acordado, vão ter que fazer velório, vão ter que prestar homenagem, vão ter que ter providências legais, vai ter uma série de coisas a fazer e vai ser cansativo, mas é isso. Ou seja, a negação da morte era tão grande que na cabeça dele ele ia dormir em casa e no outro dia acordei e tal, vou ver o que é que eu posso fazer. Essas relações
quando a gente conversa, aí você começa, nossa, faz todo sentido ter um psicólogo lá.